Bom, minha gente, então, de acordo com o nosso plano, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 2, né? Só recapitulando um pouco, nós fizemos o nosso primeiro encontro sobre o prefácio e o último sobre o capítulo 1, Corações Flagelados, e nós paramos exatamente no momento quando a família Jochedeb foi capturada para ser presa, né? Então, o título do capítulo já nos dá uma prévia do que vai ser essa história, né? Lágrimas e sacrifícios. Então, eles foram jogados numa prisão e aí Emmanuel, com aquela pena mágica, né? Que ele consegue, através de palavras, nos transportar para a cena, né? Ele diz que eles foram para uma cela úmida, fria, escura. E essa descrição de Emmanuel parece também com a descrição das nossas prisões, né? É como se, enquanto ele descreve a situação da família Jochedeb, ele falasse sobre os nossos sentimentos também de cativeiro interior que a gente tem, né? Às vezes a gente é obrigado a permanecer junto a uma família ou conviver com alguns parentes que a gente não tem tanta afinidade, que a gente até tenta ajudar ou tenta intervir de uma forma mais amorosa, achando até que está fazendo uma boa coisa e não percebe muita permeabilidade. Às vezes é uma pessoa que está numa cama e nós somos os parentes mais próximos para cuidar dessa pessoa, né? Para encher aquela pessoa de cuidados. Todas essas circunstâncias, elas são situações que a gente se vê constrangido a permanecer, mas que nos levam a uma dor, a verter as nossas lágrimas, mas a gente entende que aquele sacrifício é um sacrifício que também nos ensina, porque assim como a pessoa que passa pela enfermidade, ela precisa desenvolver a resignação para poder tentar decodificar a mensagem da doença, o que aquela doença quer dizer. De outra forma, também nos suscita essa caridade, essa benevolência para ajudá-la, né, até a atenuar essas dores. Então, um dos primeiros pontos aqui que eu acho interessante da narrativa é quando Gesiel improvisa com o manto, com as próprias vestimentas deles, né, um leito para o pai. Então a gente vê que em todos os momentos ele buscava, mesmo sem recurso algum, dentro de uma cela, aparentemente aqui, né, sem cama, sem nenhum conforto, ele sequer fala aqui em refeição, ele tenta improvisar algum nível de conforto. E aí eu me lembrei de um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de Honrai Pai e Mãe, que os Espíritos dizem, né, que o dever que o filho tem para com o pai não é só o da obrigação que a gente tem para com o estranho, de tratar bem, de ser educado, né, de ser cordial, mas as pequenas doçuras e afabilidades, às vezes até os pequenos supérfluos, para agradar. Então a gente vê aqui Gesiel aproveitando um recurso para fazer algo que de certa forma gere alento naquele momento. Porque aqui não é só a situação da prisão, mas a gente tem uma situação também de culpa interior, de remorso, que o próprio Jochedeb já sentia, né? Quando Emmanuel diz, o velho atormentado por uma aluvião de pensamentos, sem saber externar suas dores, engolfara-se em angustioso mutismo. Então, assim, não raras vezes, a caridade está não propriamente em falar, mas em escutar, né? Porque às vezes a dor é tão grande, e o remorso também, que a pessoa não consegue nem decodificar aquilo em palavras, para poder expressar o que está sentindo. E a caridade, ela vai nessa adivinhação daquilo que se passa no mundo íntimo. Não que a gente vá ser adivinhador da dor do outro, mas a gente sente quando a pessoa não está bem, né? E essa sensibilidade está nesses pequenos atos que visem apaziguar essa dor que a gente sente. E aí o que é mais formidável é que, assim, Emmanuel faz questão de dizer que nessa cela havia uma pequena janela que dava para o exterior, né? E isso enche de beleza o texto, né? Que ele fala que Gesiel e Abigail ficam ali contemplando a natureza, olham o firmamento, e que aquilo enche a gente de esperança, enche eles de esperança. E eu fico pensando o quanto que a gente deixa, pela correria do nosso dia a dia, também de apreciar a natureza. Desde um canto dos pássaros,
um pôr do sol, o próprio amanhecer, né? A gente às vezes se perde, se angustia com as loucuras mesmo do nosso dia a dia e deixa de se conectar com a natureza que às vezes nos dá esses sinais, né? Eu acho que na nossa metáfora, né, da mesma forma que pode haver escuridão dentro, em toda escuridão há janelas que a gente poder enxergar. Perfeito. Eu acho que o grande ganho é você compreender onde estão essas janelas e poder enxergar. Então, eu achei muito... Ele ainda se atém ao Velho Testamento, fala do firmamento, chama a irmã e convida ela a isso. Tanto é que ela depois ela ainda fala, né, um pouco, deve ser discorrer, que ela fala né, de que ela tem a oportunidade agora de fazer alguma coisa boa, né? Então, eu achei isso muito... Ela consegue despertar, então acho que é isso, da gente conseguir enxergar as janelas e despertar que dentro de nós que a gente pode, num momento desse, né, que é um momento tão penoso. Né? Exato. Mesmo quando as portas estão fechadas, a porta da cela, né, ainda há janelas que nos levam para essa liberdade que a gente aspira. E aí, uma das coisas interessantes que eles falam nesse diálogo é que eles fazem referência a um ponto de estudo do Velho Testamento da noite anterior, né? E aí Gesiel diz assim, nosso ponto de estudo... Não, é Abigail que fala. Nosso ponto de estudo foi justamente aquele em que Moisés contemplava de longe a terra da promissão sem poder alcançá-la. Que é... Ele fala, né? Você se lembra que ainda ontem nós discorríamos sobre isso? Me lembro. E aí ela narra essa passagem. E eu achei uma passagem em Números que parece se tratar desse item que ela se refere. Porque eu acho que Emmanuel, propositadamente, até para instigar que a gente busque, ele não coloca referências sobre todos os pontos. Né? Por exemplo, ele fala, os profetas da antiguidade falavam sobre, mas ele não faz uma nota de rodapé para dizer qual foi exatamente a passagem. Né? Mas se a gente procurar, a gente encontra. Então, por exemplo, essa parte de Moisés contemplar de longe a terra da promissão, eu achei em Números, no capítulo 20, diz assim... Ele tinha se reunido com o povo, né, de Israel e estava enfrentando a época do deserto. Estava próximo da terra prometida. Mas, por conta das tribulações do caminho, as pessoas não estavam mais acreditando em Moisés. E não queriam mais segui-lo, queriam se rebelar. A gente deve se lembrar que em um determinado momento, quando ele sobe no Monte Sinai, né, para receber os 10 mandamentos, eles pegam o ouro das pessoas, transformam no bezerro de ouro, para cultuar, porque eles não queriam mais aquele Deus que demorava, né? Que não entendiam os desejos deles. E aí, nesse momento em que ele contempla de longe a terra da promissão, mas não conta com o apoio do povo para querer ir lá, está lá escrito em Números. O próprio Iavé, na figura aqui de Deus, né, se revela e diz, visto que não crestes em mim, de modo a me santificardes aos olhos dos israelitas, não fareis entrar esta assembleia na terra que lhe dei. Então é como se Iavé, na figura de Deus, se manifestasse a Moisés, dizendo que como as pessoas não estavam com disposição de seguir até a terra prometida, ele também não ia mover os recursos para que eles alcançassem essa terra prometida. E esse discurso parece meio esquisito, porque Deus não é alguém que poderia sim se irritar porque os seus filhos desobedientes não querem seguir os seus ensinamentos, simplesmente ele fecha as portas e ninguém mais vai alcançar a terra prometida. Mas se a gente pensar na terra prometida como essa vivência do evangelho, a gente entende essa passagem. Ou seja, se a gente não consegue nos entregar à confiança divina, se a gente não consegue entender que a dor, às vezes, é uma porta de iluminação, e como Gesiel e Abigail, mesmo presos, conseguir contemplar a janela e a natureza e ter esperança, a gente nunca vai conseguir sentir a felicidade daqueles que vivem o evangelho na sua mais pura essência. Então, talvez essa terra da promissão não seja um lugar para onde os israelitas iriam, mas fosse a transformação do seu mundo interior para perceber esse significado mais elevado do amor, né? E aí eles começam, né, conversam, e o interessante é porque durante a conversa dos dois jovens, a gente vê que assim, eles estavam resignados
Eles estavam tolerantes, pacientes com aquela situação, mas eles não deixaram de ter medo, né? Porque é humano. Qualquer pessoa que é preso, que imagina que eles iriam ser flagiciados ou iriam ficar muito tempo ali na prisão, cerceados, mas eles não tinham ideia das maldades que iriam fazer contra eles. E essa é exatamente a questão, a incerteza do futuro, né? O medo Exato. é esse. E confiar, não obstante, desconhecendo o futuro. É o desafio, né? Da mesma forma ocorre conosco. A gente não sabe o que vai ser da nossa vida. A gente acorda, hoje é domingo. Amanhã a gente vai começar um novo dia. A gente fez planos, mas a gente não sabe se esses planos vão ser executados. Se a nossa vida não vai passar por uma reviravolta, ou se vão acontecer mesmo pequenas coisas no nosso dia a dia que vão adiar alguns planos, inviabilizar outros, abrir outras portas. A gente planeja, mas a gente não tem certeza. E aqui a gente vê bem isso. Na noite anterior, eles estavam estudando a lei com esperança no futuro ditoso. Agora eles estavam ali encarcerados, sem saber o que ia acontecer. Mas mesmo assim, eles continuam confiantes, né? E o bonito é que assim, no texto a gente lê e vê que os dois intimamente têm as suas dúvidas, mas um tem o cuidado de não externar para o outro para não piorar a situação. É a história do pranto. Emmanuel tem umas mensagens que ele fala sobre o pranto. O pranto é um aflorar da nossa sensibilidade, mas em situações dramáticas, o pranto pode ser um passo para a desesperação. Imagine uma pessoa que tem uma dor, que chega para a gente para conversar e ser consolado, chora e a gente chora junto. Ficam os dois ali desesperados, né? Então a gente vê que até nesse aspecto existe essa caridade, né? De um para com o outro. De um tentando dar força, né? Esperança no futuro. E aí mais para frente, eles continuam a conversa e o próprio Estevão, né? Vai dizer assim: os profetas nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o lavrador, e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. Eu achei isso muito interessante. E em Números, de novo, eu consegui encontrar esse trecho. Números, capítulo 17. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas dos seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. Ou seja, é como se cada um de nós fôssemos essas varas de uma grande árvore da vida, que é a árvore de Deus, né? O Cristo falou isso mais tarde. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, né? O que isso quer dizer? Cada um de nós, sendo essas varas, a gente percebe que a gente tem serventia e nós também damos as folhas, mais tarde as flores e os frutos para a criação. Então, nós todos estamos em conjunto para essa frutificação, né? Só que a seiva que nos alimenta, ela não provém de nós, porque se a gente arrancar um galho, ele não consegue sobreviver fora da árvore, desconectado da árvore. Então essa árvore, como essa fonte divina, ela nos nutre. E nós só fazemos um trabalho bonito porque nós estamos juntos. Porque se você pegar uma árvore e tirar todos os galhos nas árvores têm uma conformação bonita, frondosa, né? Cheia de flores e frutos. Mas os galhos, cada um separados uns dos outros, não tem serventia, a menos para fazer uma fogueira, alguma coisa do tipo. Mas em relação à beleza de frutificar, só funciona quando a gente está junto. Então, a gente vê que em todo o livro, ele sempre volta naquela lei de cooperação que a gente viu no prefácio, da gente estar nesse exercício fraternal, de que um com o outro a gente vai se estimulando e vivendo de uma forma melhor, que nós não estamos sozinhos, né? E então chega nessa bela parte, né, que a Abigail diz. Ela fala, né? Eu sempre me questionei por que eu não tinha recursos para ajudar.
que a gente vê que eles são de procedência humilde. Eles tinham uma pequena lavoura que eles faziam, mas era para subsistência, né? Ou às vezes faziam algum escambo, ou trocar por algum outro recurso. Mas eles tinham uma vida modesta. E aí ela diz, né? Quando nossa vizinha enviuvou, eu quis auxiliá-la com dinheiro, mas eu não o possuía. E sempre que me surge a oportunidade de abrir as mãos, eu tenho as pobres e vazias. Mas agora eu penso que deve ser útil a nossa prisão. Porque mesmo quando a gente não tem nada, a gente ainda tem o coração para dar. Aí ela diz, não será uma felicidade nesse mundo poder sofrer alguma coisa por amor a Deus? É uma frase que é para tatuar, né? Para quando a gente estiver aflito, reler. Porque, em geral, a nossa visão do sofrimento é a pior possível. É como se a gente sentisse que fosse um castigo por algo que a gente fez de errado, né? Às vezes até uma dor de cabeça que insiste em nos atormentar, a gente toma medicamento e aquela dor reiterada e a gente não consegue se livrar daquilo e a gente fica se questionando sempre pela cura para nos deixar plenos, saudáveis e sem nenhum tipo de incômodo, mas a gente poucas vezes pensa que esse incômodo pode nos fazer sair da nossa zona de conforto para buscar outras coisas, né? E aí eu me lembrei de uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que, se eu não me engano, está no capítulo 25, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, mesmo quando a gente não tem recursos, a gente, na verdade, provavelmente não está olhando suficientemente para o que nós temos. Porque muitos desejariam aqueles parcos recursos que a gente acha que nem tem. E aí, esse sentimento de gratidão não é exatamente por nada exterior que nos chegue, mas é uma postura íntima que nos faz nos sentir agraciados por aquilo que nós temos. Desde o dom da vida, até a saúde, até os familiares que a gente tem. É uma percepção que só ao longo das experiências mesmo que a gente vai desenvolvendo, né? É a questão da caridade, né? Que a mais fácil é a material. E a gente não vê que a mais, que dá mais frutos é aquela que a compaixão, a fraternidade. Isso. Que é o que ela quer dizer, né? Exatamente. Como o próprio Eugênio citou na palestra hoje, né? Falando da epístola de Paulo aos Coríntios, do hino à caridade, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado. Se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria, né? Então, mesmo na caridade material, que é muito boa por si só, porque o alimento, o recurso que chega àquele que tem carência, né, é uma necessidade real, física, mas se for com amor, você também se beneficia do processo, né? Você também se transforma com o ato. Mas, por exemplo, dar uma informação certa é uma caridade. Sim. E aí a gente vê a amplitude, né? Propositadamente faz uma pessoa se perder, Às vezes Exato. um bom dia é uma caridade. Um sorriso, né? um sorriso, um elogio. É, sem dúvida. Olha só, eu acho que é uma coisa fácil de a gente perceber, certo? Acho que a diferença está em você fazer com o coração e fazer com a cabeça. Quando você se comunica com alguém com a cabeça, você vai estimular a cabeça da pessoa, quer dizer, racional, intelecto. Se você faz de coração, aí tem todo o desdobramento bom, que a gente chama disso aí de coisa boa, de milagre, de me fez bem para o outro. Pode ser um bom dia, um abraço, às vezes até alguém que peça esmola, a gente ir lá e abraçar até às vezes. Porque a pessoa, quer dizer, essas coisas feitas com o coração, todo mundo percebe quando recebe. E feitas de cabeça também todo mundo percebe quando e às vezes, recebe. Como emociona, eu abri um negócio, uma lojinha lá em Monte Gordo, tinha uma senhorinha que ela vendia beiju assim na praça. E aí ficava próximo da loja e comecei a fazer amizade com ela. Quando foi no Natal, eu levei uma lembrancinha para ela e fui dar um abraço. Quando eu abracei com ela, ela começou a chorar. Ela disse,
nunca recebi um abraço assim como você está me dando. Aí, Ela ficou emocionada, eu também, né? Porque eu não esperava aquela reação dela. E ela começou a chorar pelo abraço que eu tinha dado. Ela nunca tinha sido abraçada assim, como eu abracei ela. Talvez até pela qualidade, pela condição dela, né? Sim. Encontro assim na praça, quando ela estava bebendo, beijo. Ela se sentiu assim realmente. E a partir daí, nossa, ela me tem assim. você já pensou que pode ter sido um momento que ela estivesse mais precisando de um abraço? Será que é outro desdobramento? Quantas vezes a gente vê uma pessoa Essa é a agradecida? minha intuição. Né? Exatamente. Na De verdade, repente você foi atraído, então de repente você atraiu essa senhora. Mas alguma coisa assim gigantesca aconteceu. Foi Embora muito seja bom. uma coisa que a gente Quem mais ficou gratificada interpreta foi como ele. pequena, né? Eu me Mas é senti tão sempre gratificada. Caridade tem essa mágica, né? Porque A gente acha que a faz. caridade e o amor, para mim, elas são duas palavras que se fundem uma só. Eu acho que não existe caridade sem amor, não existe amor sem caridade. Se você prega a caridade, não existe amor dentro de você, você não consegue integrar essa caridade no seu coração e você não consegue fluir. Quando você faz a caridade regida de amor, essa caridade volta para você com uma energia muito bonita, né? Essa energia da caridade, quando ela realmente ela é voltada, feita com amor. Então você A volta. caridade é um ato de amor, né? Exatamente. Por isso que a gente ouve tanto, quanto mais a gente estuda a doutrina, a gente vê falando tanto a importância da caridade, né? A importância da caridade, a importância do amor e da caridade, em tudo. Isso. E aí eles começam a conversar sobre aquela velha dúvida, né? Por que que os filhos eleitos de Israel, que tinham essa visão do Deus monoteísta, são tão perseguidos, né? E aí Gesiel vai dizer, eu suponho que Deus o permite a exemplo do pai amoroso que para educar os filhos mais jovens e ignorantes toma por base os filhos mais experientes. Ou seja, os testemunhos, eles representam que a gente está preparado. Que tem uma frase de um benfeitor na obra Nosso Lar, por André Luiz, que é aquela famosa frase que é repetida a miúde, né? Quando o trabalhador está pronto, o serviço vem. Então, quando a gente tem condição de suportar a prova vem. E é aquela ideia também, Dé até colocou uma mensagem no grupo falando sobre as nossas testemunhas, aquela ideia de que a gente não está sozinho, né? Que a gente é professor e aluno uns dos outros. Então a forma como a gente reage perante as circunstâncias da vida também ensina aos encarnados que estão conosco e também aos desencarnados que também convivem conosco, né? Assim como a gente também aprende com as experiências dos outros. Aí ele diz, enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, o nosso testemunho ao Altíssimo pelas dores e amarguras multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência. A tribulação confere fortaleza, como o apóstolo Paulo disse mais tarde. Então, essa nossa visão em relação à dor, a gente vê que ela é uma espécie de preparativo para o nosso próprio aperfeiçoamento moral, né? Então a gente começa aqui a ressignificar. Mesmo que seja uma dor angustiosa, uma dor que lacere, ela é um passo importante para essa felicidade que será alcançada mais para frente. E eu achei interessante porque, assim, a gente costuma ver Gesiel e Abigail com essa ideia, né, de que eles já têm, e realmente eles têm um discernimento moral mais adiantado, mas eles estão encarnados. Eles são jovens, eles têm 18 e 25 anos. Eles estão aqui na cidade de Corinto, que era, como a gente falou antes, uma cidade que tinha um fluxo muito grande de gente, comércio de pessoas, prostituição, os prazeres fáceis. Então, como eles ainda não são espíritos puros, eles sofreram as tentações. Mas a grande questão que a gente vê é que a educação moral que eles receberam nessa existência, pelos pais, isso, e as conquistas anteriores, né, que a gente acredita também que eles tinham, os deixaram fortes para ter esse tipo de compreensão. E aí a gente pensa que, assim, esse é o maior tesouro que a gente pode deixar para os nossos filhos. A gente se preocupa bastante na parte material, e é uma preocupação justa, porque a gente realmente precisa sobreviver, tem que ter o que comer, o que vestir, onde morar.
mas a gente vê que a educação moral livra de problemas muito piores. Só que, por outro lado, enquanto os nossos filhos são mais maleáveis até um determinado ponto, chega um momento que eles se emancipam. E que é amor deixar que eles tenham as próprias experiências. Enquanto eles são crianças, é amor disciplinar. Dizer que isso é certo e que isso é errado, porque eles ainda não têm discernimento, eles ainda estão aprendendo, né? A personalidade está sendo construída, eles ainda precisam de orientação. Mas a partir do momento que eles se tornam adultos e que eles se assenhoreiam daquilo que eles trouxeram antes e daquilo que a gente conseguiu impregná-los, aí é com eles. A gente aconselha, mas sempre sem violentar, dando também a oportunidade que eles se responsabilizem pelas escolhas que têm, né? Eu achei muito interessante. Diga. A pergunta que ele faz aqui. Por que será que os filhos da nossa raça são perseguidos em toda parte, provocando justiça e sofrimentos? A gente vê realmente, né, os sofrimentos cristãos, né, durante todo o curso da história, né? Aí quando ele fala aqui, ele diz, pelas dores e amarguras, ele multiplica em nosso espírito a capacidade da resistência. E na verdade ele se torna um exemplo, eles são fortalecidos pela fé. Então, eles são espíritos abnegados, né? Que são capazes de passar por todo aquele sofrimento com resiliência, abnegação, entrega, né? Total, né? Isso. Então, achei muito interessante. Então, aprende a considerar com o nosso esforço as verdades religiosas, né? O que é que a fé verdadeira é capaz, né? É capaz, né? Verdade. Fortalecimento por isso, né? Na verdade, eles foram um exemplo. Tudo que eles passaram, na verdade, foi um exemplo de fé, de fortalecimento moral, né? Sim. E aí ele continua, né? Encarnados e desencarnados, sempre. Espírito para espírito, sempre. Isso. Mas eu creio no Messias Redentor. Isso. E o Messias já tinha vindo, E eles não conheciam. Não conheciam, exatamente. que ele virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. E eu achei a parte no Antigo Testamento também que fala, quando Jesus, tem um momento lá do Evangelho de Mateus, de Lucas e de João, eu acho, que Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele entra sobre um jumentinho. E aí ele, por conta da sua presciência, ele pede que os discípulos vão na frente e tragam o jumentinho, porque é preciso que se cumpra a lei. E essa lei está em Zacarias, capítulo 9. Diz assim, o teu rei é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Anunciará sua paz, prosperidade e o seu domínio se estenderá de mar a mar. Então, ele cria nesse Messias justamente descrito com essa humildade, né? Trazendo esse amor, de acordo com o que estava no Velho Testamento. Então veja que, como a gente falou antes, o Velho Testamento traz uma sortidez de recursos para a gente entender que o Cristo era o Cristo. Mas, a depender do ponto de vista, Jochebed, por exemplo, não conseguia ver esse Cristo humilde, que se humilhava perante ao poder existente e que acreditava no reerguimento de cada indivíduo, que não se preocupava num trabalho que fosse mover grandes massas, né? Esse Jesus que falava de uma caridade, de justiça, olhando principalmente para os mais pobres, para aqueles que eram mais sacrificados. Mas Gesiel e Abigail conseguiam entender o texto do Antigo Testamento dessa forma. Então, às vezes, o que a gente lê traz muito do que a gente traz intimamente. A forma como a gente compreende um texto reflete o que a gente é. Quando Gesiel tem a impressão de que o Messias talvez já tivesse vindo, será que ele não está se referindo assim a uma reminiscência? Porque quando ele reencarnou, ele poderia estar fazendo parte desse grupo espiritual que teria esse contato mais próximo com Cristo. Então, teve um esquecimento por conta da encarnação, e naquele momento será que ele não está por aí? Na verdade, é aquela ideia, né, que é uma boa hipótese, bem clara, mas que ele no íntimo ele já sabia que estava em algum lugar. Uma intuição. Eu acho que Gesiel, em muitos momentos, ele demonstra intuição, assim, ele demonstra mediunidade, na verdade.
Ele demonstra. Mas assim, acho que ele já era espírito missionário. não, sim. Sim. Já não, isso Se você olhar mas mais assim, lá essa na frente, vai passagem se aqui é ver. muito. Ele pergunta assim, ó, quem sabe Abigail extrair ele no mundo sem sabermos. Isso. Assim, é muito intuitivo. Tanto é, mas né? Ele- vai ser nos capítulos da seguinte, quando ele tem notícia, né? E Ele- tudo se ele- transforma, assim, exatamente. mas é só para Lembrar o seguinte, que assim, é engraçado como havia uma espécie de dispersão entre os discípulos, né? Por exemplo, Gesiel e Abigail estavam aqui na cidade de Corinto. Lucas estava distante em uma das cidades gregas, que mais tarde Paulo vai reencontrar lá no final do livro. Simão Pedro estava em Jerusalém com os outros apóstolos. Filipe estava na Macedônia. Então havia uma espécie de distribuição, dispersão das pessoas. E parece que isso também era proposital, né? Senão, mas Não não existe chega. acaso. Para tentar disseminar, para fazer com que aquilo frutificasse, né? Aquela árvore Eu acho frutificasse. que vai ser repetido Mas essa fala também quando ele... aquela fé raciocinada do centurião, né? Que pede para curar A distância. a distância. Não, se eu sei que eu tenho meus servos, né? O pessoal que obedece a ele, você pode mandar qualquer um dos seus soldados para que, mais ou menos assim, né? Então seria uma estratégia também, para espalhar alguns desses baluartes. Geralmente não tinha rede social. Que é válido até compartilhar, tinha que ser. A gente até falou de live na última. E aí, eles conversando, tem uma parte que eu acho muito interessante, né? Que Abigail diz assim: e já que falamos em sofrimentos, como que nós devemos esperar o dia de amanhã? E aí, Gesiel fala de uma forma desassombrada. Mas ele não é temerário, ele não se vitimiza, nem ele cria alarde. Ele fala sem afetação, né? Não deveremos aguardar senão desgostos e decepções. Mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Então a gente vê que a visão deles não é uma visão romantizada, né? Não, vai estar tudo certo, Deus vai livrar a gente lá, vai vir um anjo, vai abrir a porta da cela. Não tinha nada disso, né? Era uma visão real. A resignação. A resignação, ela é a gente olhar para a situação real, aceitar aquela dor que nos chega, mas entender que ela tem um significado, né? E que, portanto, a gente precisa ter esse ânimo resoluto. E aí ela questiona, mas e se te flagelarem por isso? A gente precisa lembrar que a Abigail era quase uma criança, né? Ele até fala isso, né? Mas ela era uma criança. Hoje, 18 anos, já é uma menina retadinha, né? Naquele tempo também não era tão criança. Naquele tempo... Casava com 13 anos, tinha que procriar. Isso. Filho com 13, 14 E anos. a expectativa de vida também era menor. menor. Era uma diversidade, né? Mas no caso dela, a gente vê que ela porque não tinha muita experiência de vida, né? Isso, ficar em casa. Isso. Era muita Podia vida ser um familiar. pensamento puro. Isso. Podia ser puro. Aí, E por falar em pureza, ele fala de Gesiel, né? A sua vida pura se dividia entre o trabalho e a obediência ao pai, entre o estudo da lei e a afeição à amiga companheira de infância. Abigail contemplava alternamente enquanto ele a abraçava com o enlevo da amizade pura que reúne duas almas afins. Veja, a renúncia de Gesiel não é apenas estar com o pai, ver que o pai fez uma grande besteira e não falar, né, de uma forma agressiva. Não é apenas a não desobediência, mas a gente vê que ele, inclusive, digamos assim, postergou a formação da sua própria família. Ele já era um jovem de 25 anos, porque, sabendo que a irmã era órfã e que o pai era viúvo, ele era um homem da casa também. Então, ele dava aquela contribuição, tanto o braço forte para a lavoura, porque o pai já não tinha mais forças, né? Mas veja que ele tinha essa compreensão do dever. Antes de pensar no lado dele, da família dele, na felicidade dele como homem, ele pensava em também se sacrificar pela própria família, né? E é lógico que aqui a gente está falando de uma ligação afetiva legítima, que a gente vê que o tempo inteiro ele e Abigail têm uma grande afinidade, né? Um com o outro. Então, provavelmente, a gente imagina que são almas que já têm essas experiências profundas, mas é inegável que o sacrifício dele se revertia em diversos pontos da existência dele, né? E aí ele dá um conselho para ela, porque imagine, Abigail, órfã de mãe, o pai estava ali preso junto com Gesiel,
ela não tinha nenhum noivado, né? Pelo menos nessa fase. Então, isso, não tinha nenhuma proposta de casamento. Se os dois desencarnassem, como é que ela ia se manter? Sem casa, sem emprego. Como ela se viu, né? Depois que teve que fugir. Como ela se desesperou. Exatamente. E nesse momento, ele pressentia que o fim estava próximo, que pelo menos ia acontecer alguma coisa que ela provavelmente ia ficar sozinha. Então ele aproveita e já dá um conselho. Se eu morrer, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos de mamãe. Porque assim, a orfandade abre as portas também das tentações. Às vezes, quando a gente está reencarnado junto de uma mãe que a gente ama muito, a gente sente uma fortaleza grande. E aí, quando acontece, por exemplo, de haver um afastamento pela morte, e a nossa mãe retoma o plano espiritual, às vezes a gente sente como se o nosso chão tivesse sido removido, né? E aí a gente perde um pouco o prumo. Então, tudo isso ele se preocupava. Então, ele lembrava, lembre-se sempre dos conselhos para você não viver uma vida maculada. Para você se lembrar de Deus, e ele fala, da nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda. Porque nesse momento de fragilidade, ela poderia ter diversas propostas. Vender o próprio corpo, de se meter em negócios escusos, para poder até se sustentar, né? Até por necessidade. Por ela ser muito meiga e inocente, às vezes até por desconhecer a malícia humana, ela poderia ser presa. Então a gente vê que em tudo isso a educação moral também ela funciona como um preservativo, né? Para que a gente não caia nesses enganos. E aí Abigail relembra também o que a mãe, né, dizia a eles e tal. Tem uma parte que ele fala sobre o livro de Jó. 35? Pronto. Teve a boa lembrança de que Isso. Quando experimentou a ironia de sua mulher, nas desditas extremas, Jó teve a boa lembrança de que se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os dissabores para nosso proveito. Por que eu me lembrei disso? O livro de Jó é um livro bastante interessante, né? Na Bíblia de Jerusalém tem um prefáciozinho que os teólogos dizem que provavelmente foi o próprio Moisés quem escreveu. E isso pode ser, inclusive, uma história mitológica, né? Jó efetivamente nunca tivesse existido. Mas é interessante a história de Jó. Jó era um homem honrado, né? Tinha a sua própria família. E em um determinado momento, Deus apresenta Jó para Satanás e diz, esse daqui é um homem justo, é um homem cumpridor dos seus deveres, temente a Deus. Esse daqui não cai em tentação. E Satanás se vê, na figura mitológica, tentado a tentá-lo. E Jesus permite por confiar, de olhos fechados. Jó perde tudo, seus filhos são assassinados, né? A sua riqueza espoliada, e nem assim ele perde a fé. Ele diz que a vida dele foi o bem que Deus deu. Então, tudo que Deus tirou, como Deus tinha dado, também tirou. Compreende o desígnio divino. Veja a compreensão. Quando a gente olha as coisas por esse ponto de vista, mais uma vez, é mais fácil a gente passar pelas aflições sem ficar perdido. E quando ele fala da mulher de Jó, é porque a mulher de Jó questiona a fé. A mulher dele chega e diz a ele, eu não acredito que ainda retens a tua sinceridade a Deus. Amaldiçoa a Deus, morre. Ou seja, tentando induzi-lo ao suicídio. Pelo menos foi a interpretação que eu tive. Porém, ele lhe disse, receberemos o bem de Deus. E por que não receberíamos o mal? Que é justamente isso que ela diz aqui, né? Se o Criador dá os bens para a nossa alegria, por que não dá também os dissabores? Então, é uma preciosa lição. Porque, às vezes, aqueles que estão próximos de nós e pelos quais a gente tem esses laços de afeição, funcionam também como essas portas de tentação para tentar questionar a nossa fé, a nossa sinceridade.
Não acredito que depois de tudo que você sofreu, você ainda preserva a fidelidade a Deus. Emmanuel vai dizer, né? Ele rememorava um a um todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se presente aquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Então, ele ali estava de frente com a sua própria fé. É interessante, porque esse momento que a gente está tendo aqui, de refletir sobre esses ensinamentos, as palestras que a gente assiste, os grupos de estudos, são preparativos. Mas o testemunho da fé é a prova onde a gente vai colocar tudo isso em prática, né? É aí que a gente vai ver mesmo como é que o cristão se revela. Então o dia amanhece, e aí Licínio Minúcio e os seus guardas chamam, né? Jochedebe e os filhos. E aí a gente tem aqui uma série de detalhes com respeito aos instrumentos de tortura, né? Os próprios madeiros onde eles foram amarrados. Aquela foto que eu mandei eu achei bem realista para mostrar, né? Uma foto, E ver... Aquelas imagens que a gente vê de julgamento, às vezes, né, as pessoas que vão para desenhar, não é nem para fotografar, parece que é bem aquilo, um retrato falado do momento. Exato. E aí a gente vê que os cipós ou os açoites, eles tinham nas pontas lâminas, né? Para poder lacerar mais o corpo. Bom, não houve interrogatório, embora eles fossem de procedência israelita. A gente vê mais tarde que no Sinédrio, aquele que foi o réu, que quando ele tinha procedência israelita, ele tinha direito à defesa. A gente vai ver isso mais para frente na obra. Mas aqui os romanos passaram por cima de tudo isso, sem testemunhas, e já foram para as flagelações, né? Para os açoites. E aí começa o desespero, que é muito compreensível, né? O Jochedebe pede por piedade, Licínio Minúcio não volta nem um pouco atrás, inclusive aumenta, né, a punição das vergastadas. Vem a notícia que o servo dele desencarnou, e aí ele fica um pouco mais irritado. Só um pouco. E aí vem o ato de Estevão, né? Questor ilustríssimo, perdoai a minha covardia de haver calado até agora. Eu vos asseguro, porém, que o meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu quem incendiou os terrenos de vossa propriedade, perturbado pela sentença de confisco, exarada contra nós. Dignai-vos a libertá-lo e dá-me a mim a merecida punição, eu aceitá-la-ei de bom grado. Veja que ele jogou com a sorte aqui, né? Esperando que se cola. Foi lindo, mas não funcionou. E aí, os dois continuaram presos, né? E assim como o pai, ele também recebeu as flagelações. Bom, a gente tem, então, a descrição desse momento e termina com o falecimento de Jochedebe, justamente quando uma dessas lâminas, né, alcança a região do pescoço, da garganta. E Gesiel, depois de muito golpeado, é retirado, né? Agora, um momento assim bastante doloroso é no momento da desencarnação do próprio Jochedebe, né? Que Abigail possivelmente fica atônita, sem saber o que fazer, e ele, não obstante ter recebido a flagelação, preserva a lucidez. Às vezes, quando a gente sente, as meninas, uma cólica ou uma dor de cabeça, é difícil preservar a lucidez. Quando a gente sente fome, imagine numa situação, né, tão... de morte. E aí ele pede que ela ore, né? O que ele chama de prece dos aflitos. Eu tentei buscar, não encontrei algum salmo que falasse dessa prece. Parece que é algo aqui mesmo dessa história, inédito. Vamos ler? Larissa. Senhor Deus, Pai dos que choram,
dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, da noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da abundância, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Belíssimo. E aí a gente observa que, mais do que as palavras, né? Mas as palavras entoadas por uma alma ingênua comoveram muitos dos soldados que ali estavam. O próprio Licínio Minúcio, Emmanuel dá a entender que ele tenta disfarçar, mas ele foi tocado também. O coração dilatou ali, o coronário, o cardíaco dele deve ter, ó. E essa irradiação chegou, né? Com certeza, o magnetismo na hora. E aí Emmanuel vai dizer: tão grande, tão sincera se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso, que sua atitude geral era de uma filha carinhosa, comunicando-se com o Pai silencioso e invisível. Então a gente vê bonito isso, né? Porque a gente realmente tenta ter uma ideia sobre Deus, mas é impossível defini-lo, né? Ele é indefinível. Ele se revela através do que ele permite que as criaturas saibam ao seu respeito, né? Mas a nossa relação, talvez a relação que mais nos aproxime dessa imagem dele é mesmo a de um pai que nos ama, que nos dá todos os suprimentos para que a gente tenha as nossas realizações. E aí aquela emoção se apossara, né, de todos, e fica aquele momento do mal-estar. O pai desencarnado, a menina desamparada, sofrendo ali com a prisão do irmão. O irmão vai para as galeras romanas, então ele passa a ser cativo, né, escravo, que a gente vai ver mais para frente. E Licínio Minúcio pede que Justino, que era um dos servidores, solte-a, né, para que ela não comova mais outros corações. E é interessante o diálogo, né, privado que ela tem com ele, né? Se coloca empaticamente, como a gente costuma dizer, né? Minha filha, eu também sou pai, eu compreendo o teu martírio, e se queres atender a um amigo, escuta o meu conselho. Foge de Corinto a toda pressa. Vale-te desse instante de sensibilidade dos teus verdugos e não voltes aqui. Porque numa situação como essa, a gente pensa, mas qualquer pessoa desejaria fugir e abandonar aquilo. Mas a coisa não é tão simples assim, né? Para onde, exatamente? Essa pessoa vai para onde? Ela perdeu tudo que ela tinha, literalmente. Tudo que ela, o mundo que ela conhecia ruiu aqui. Faça só um exercício. Mas Se a tiver aqui agora, a de repente referência... você não tem mais nada. Você abre a porta, ó, Patrícia, você não vai para casa não. Você não tem mais casa, você não tem mais parente, você não tem mais nada. É daqui do centro para fora. Chegar na hora você já vê, meu Deus, o que eu vou fazer? Realmente. Mais pra frente, quando ela Aí, bem diz que ainda, não, mas eu vou conversar, vou Para tentar reaver. apresentar para que pelo menos um pedaço da terra, pelo menos voltar para casa para pegar alguma ainda coisa. se apegando a alguma coisa. Não tem como. O que você conheceu já foi, não tem como Outra voltar. coisa é uma mulher naquele contexto histórico que não era nada, é mais não complicado do que valia hoje em dia, né? Exato. Era muito mais complicado. Tanto que a senhora fala a ela, minha filha, não volte lá, que ali deve estar tomado de soldado. Não vou te respeitar. Exatamente. Mas tinha uma questão da referência geográfica. Então, era ali que o irmão sabia que ela estava. Se por acaso tivesse também tem isso. alguma, sei lá, se ele fosse Voltasse. libertado, alguma coisa, ele ia encontrar lá onde. Ainda tem isso. E o que pegava ela, acho que era essa questão da referência geográfica. Exatamente. É que a Não priori, perder pelo ele. menos não teria chance dele sair das galeras, né? Pois é. Porque as Uma sentença pessoas de iam morte. para morrer. Morriam aprisionados nos barcos mesmo, acorrentados. Ou pela proliferação das moléstias ou Mas, afogados. esse qualidade, Benhur foi libertado, conseguiu Sim. voltar. Mas Você ela viu? só encontrou Mas é aquele os espírito de amores prisão, dele. né? Numa porque guerra, ele foi todo para mundo morre. Pois é. Se Não foi o alguém caso, né? escapar, E aí ela sente aquela angústia, né?
Emmanuel vai até dizer: levou as mãos pequeninas ao peito, desejando afogar a própria dor. Os gonzos da velha porta rangeram vagarosamente, o seu inesperado protetor exclamou, apontando a rua movimentada: vai em paz, que paz, né? E que os deuses te protejam. Ele ainda teve uma boa atitude, né? Sim. Uma boa pessoa. Mesmo sendo romano, soldado romano, deve ter feito em atrocidade, mas Tinha coração. ainda já existia algo de bom surgindo ali. Conseguiu se colocar no Né? lugar Se do pai, né? colocar no pai dela, viu que tinha uma menina, né? Ela podia ser filha. Eu acho Hoje que eu aquela tinha oração. pensado Na verdade, nisso. assim, todo mundo tem algo de bom. Aquela Ela despertou oração nele algo de bom, também. exatamente. Já Essa estava oração, uma semente pronta, né? A energia ela dela despertou isso nele. É. A gente não sabe a história desse soldado, né? Isso aí, o que Mas é que ia assim, acontecer é pai depois, né? também, ele se sensibilizou com a situação Exato. dela, então acho que ele serviu um pouco. Isso. E aí ela decide procurar Sostênia, né? Que é uma senhora, amiga da mãe, né? Ela deve ter buscado nos pensamentos dela as possíveis pessoas, né? Que ela poderia pedir auxílio. Mas Sostênia não tinha uma situação muito boa, né? Pelo que dá a entender do texto, ela também morava de favor e não podia abrigar. E aí ela tem essa ideia de tentar voltar e levar Sostênia, né? Veja o coração generoso, né? Não tinha nada para ela mesma. E a mãe, Isso, a figura, alguém tem que substituir, né? Para dar uma caminho para ela. isso. Ele era isso. A situação de Abigail, ela é bem dramática, porque, de fato, órfã de mãe, órfã de pai, afastada do irmão, então ela estava desamparada. Na vida dela, né? Isso, De ter só a roupa do corpo. exatamente. Tem uma frase aqui bem forte Diga. que depois vai ser desenvolvida, né? Quando ela diz: minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é a propriedade dos maus. É verdade. E continua assim. E aí ela dá o conselho, né? Convente uma atitude de sincera fortaleza moral, porque vivemos numa época em que necessitamos fugir da perdição, como Ló e seus familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás. Essa figura é perfeita, né? A história de Ló, sobrinho de Abraão, ele morava com a sua mulher e os filhos em Sodoma, que mais tarde pega fogo, né? Segundo a linguagem metafórica da Bíblia. E eles são liberados antes que a cidade acabe, contanto que eles vão para a nova cidade e não olhem para trás. E aí a mulher dele decide olhar para trás. Parece que é uma espécie de metáfora com, às vezes, quando a gente tenta se apegar ao nosso passado, né? Ou às nossas garantias que nós tínhamos e não temos mais, exatamente como neste caso, e ela se transforma numa estátua de sal, né? Na linguagem bíblica. Então aqui também tem isso. Como Corinto era uma cidade entregue aos excessos e os desvarios, talvez aqui o olhar para trás fosse esse símbolo dela até se perder. Às vezes a gente acha que uma tragédia como essa que acontece na nossa vida é o fim da vida, mas pode ser o começo de novas perspectivas, né? Voltar para o nosso abrigo pode ser até mais prejudicial. E aí ela dá a ideia de Zacarias, né? Zacarias e Ruth, que tinham um filho que foi assassinado, né? Segundo Emmanuel conta aqui. E aí ela até se coloca, né, como referência para que Abigail a procure, e por eles serem bastante fraternais e generosos, poderiam acolhê-la como filha, visto que eles iam sair de Corinto, talvez por conta das reminiscências que viver em Corinto causassem em relação ao próprio filho, né? E ela cumpre essas distâncias todas a pé. Nessa época, os meios de transporte, eles não eram assim tão fartos como hoje a gente tem. Caminhava-se muito a pé, né? E ela já sem forças, tendo sido tomada por um grave abatimento moral, sobretudo, né? Sofrimento psíquico muito grande. Então ela chega lá quase desfalecida, ardendo em febre, né? E aí Emmanuel vai até dizer que ela passa 3 dias delirando, né? Entre a vida e a morte, mas o desfecho é o melhor possível, né? Ela diz: meus amigos, tende piedade do meu infortúnio.
A nossa boa sustênia lembrou-me vosso afeto, no transe doloroso porque passo. Eu que já não tinha mãe, tive hoje o meu pai assassinado, e Gesiel escravizado sem remissão. Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me, por compaixão, em vossa companhia. Aqui a gente também tem um ato de extrema humildade, né? Generosidade deles, sobretudo, mas também humildade. Porque para ela também ia ser uma experiência completamente nova, né? Ela não sabia o que ia esperar, como seria essa nova vida, mas era a única porta que foi aberta para ela, né? Uma coisa que favoreceu também a aceitação a ela foi o fato de um dos filhos, o único filho, né, do casal ter sido assassinado recentemente. Então pegou também num momento favorável, né, para poder acolher mais uma pessoa, para substituir essa lacuna. É interessante, então, essa afinidade de dor, né? Morto pelos romanos. Podia ter sido um acidente que não fizesse uma vinculação emocional, já tivesse passado. Mas ele foi morto também pelos romanos. Então ele sabe o que é. Os dois estavam com a mesma dor. E a dor, ele sabe o que é ter um filho morto por um soldado armado de qualquer forma no ataque. Então até isso surgiu para juntar. Não foi um infortúnio qualquer, morreu alguns anos atrás, mas a mãe não, eu já estou aqui acostumado. Eu não quero você como filho. Eu já perdi o meu. Né? Mas até a vida vai junto, tira o vazio para poder preencher. Muito legal isso. Tem uma figura psicológica que é do curador ferido, né? Que diz que aquele que passa pela dor moral, ele cura os outros e através disso também cura a si mesmo. E assim como ele sente a dor, é mais fácil também dele entender a dor do outro, né? Exato. Então parece que é bem isso. A empatia, né? A empatia. E aí, assim termina o nosso capítulo. E eles vão à Palestina, né? Recomeçar a vida. Deixa eu ver o que mais que eu tinha falado. Uma coisa que eu acho interessante aqui dessa história é o seguinte. Quando a gente olha, por exemplo, né, para figuras até da nossa história aqui no Brasil, até na Bahia, por exemplo, Irmã Dulce, ela tinha uma estrutura orgânica relativamente frágil, mas era uma mulher tão forte, né? E aí a gente vê aqui a Abigail numa espécie de debilidade orgânica. Tudo bem que ela passou aqui por situações bastante impactantes, mas é interessante que a gente vê essas circunstâncias. Quando a gente pensa em Chico, que também tinha uma estrutura frágil, Madre Teresa de Calcutá, mas isso não significa morte prematura, porque a gente viu que Chico viveu bastante, né? Eu acho isso interessante. A fortaleza mesmo, nossa, ela vem do nosso posicionamento, né, perante a vida. É uma fortaleza muito mais espiritual. Às vezes, a debilidade orgânica vem até como uma prova, ou como um gênero de provas que a gente mesmo escolhe para que aquela situação seja até mais sacrificante e que a gente possa perseverar naquele caminho do bem, não obstante essas dificuldades, né? Alguns nessa situação, como desses exemplos que a gente citou, não falando exatamente de Abigail, mas alguns nessa situação cuidariam mais de si mesmos e se dariam menos em relação aos outros. Mas a gente vê nesses casos todos, eles até esquecendo das próprias necessidades para poder se doar em relação ao próximo, né? E isso é muito bonito. E eu fico, assim, sofrimento que os cristãos primitivos passaram, né? E eu fico imaginando, se eu me colocando no lugar, né? Eu acho que eu não teria... Hoje em dia a gente tem uma fé tão frágil. A qualquer intercorrência da vida, a gente acaba se abatendo ou não, ou questionando por que eu, por que isso está acontecendo comigo e tal. E aí eu vejo esses cristãos, né, que depois ele se torna, né? Mas assim, eu vejo essa transformação, como eles sofreram, como Pedro sofreu, como todos eles sofreram. E eles não se abateram em nenhum instante. Sim, é mesmo essa força que vem
dentro deles do espírito, assim, e a fé, né? Uma fé realmente inabalável, como aconteceu com Dicusa também, que o filho pede para ela negar aquele Deus no martírio, e ela fala não. E ela vê o filho também morrendo, e mesmo assim ela sustenta essa fé, entendeu? Então eu admiro, sim, eu tenho a total admiração por esses cristãos que são exemplos para nós, e como isso ao longo do tempo acabou meio que se perdendo, entendeu? A gente meio que... ao longo da história, por exemplo, no período da Inquisição, vários morreram queimados e não negaram a fé. Sim. Não, eu tô falando assim, de uma forma geral, esses casos que a gente pessoas normais. Dessas provações físicas. Porque muitos morreram e a gente não soube da história. Né? Assim, algumas milhares, centenas. Que não passaram. Inclusive, em algum livro que eu não lembro agora, péssimo para lembrar o nome de livro. Mas fala assim, né, que o registro de que os cristãos morreram, acredita-se que já havia sendo sacrificado com outro tipo de justificativa, não de cristãos. E aí muitos morreram sem anotação. Então assim, a gente não conheceu a história de todos, mas assim, mesmo esses têm minha total admiração, e a gente meio que se perdeu nisso. Mas ainda existem pessoas assim que têm uma fé muito e uma fé raciocinada, né? Não, uma fé muito forte. Não sei se são raciocinadas, assim, eu vejo um jardineiro que trabalha na minha empresa, ele já perdeu muitas coisas, teve muitos assassinatos na família dele, ele perdeu muita coisa. E ele é uma pessoa de extrema fé, é um negócio assim que ele é evangélico, e ele vive retomando também o Velho Testamento, eu vejo o tempo todo ele falando, e ele tem uma fé assim que você fica assim, mas como é que consegue tirar? E eu já tive também algumas outras pessoas em minha vida que eu não conseguia compreender, marido desempregado, e há muito tempo atrás, uma estagiária, ela vinha saltitando para o trabalho, ainda como se aquilo ali fosse uma força para renovar. Então, assim, porque assim, às vezes essas coisas, às vezes a gente não tem de acessibilidade para perceber também essas pessoas que permeiam, às vezes, nossas vidas, né? E aí você vê testemunhos de fé mesmo, né? Assim, talvez não seja tão grandioso todo esse romantismo também, que também dessa época, né? Mas eu tenho certeza que ainda existem pessoas assim. E a gente ficou fazendo um comparativo. A gente, assim como espírita, que já tem esse entendimento da vida futura, que deveria, inclusive, ser mais resiliente, mais abnegado, né? A gente ainda tem tanta dificuldade. Não, e eles, antigamente, não tinham nem esse entendimento. Isso. Era uma entrega absolutamente perfeita a Deus, né? Nem não sabia nem o que ia acontecer com eles depois que eles morriam, mas eles se entregavam, eles tinham fé, assim, ardorosa, né? Sabe o que eu penso também? Se a gente está no meio do progresso, se todos nós aqui que estamos na nossa melhor encarnação, na nossa melhor evolução. Por incrível que pareça. A gente deve acreditar que muitos de nós melhoramos ao longo desses tempos, que a humanidade melhorou, entendeu? Então, assim, eu acredito também nisso, que às vezes a gente... hoje é a minha melhor versão. Então, assim, se eu sou a melhor versão hoje, eu tenho muito que aprimorar, com certeza a gente vai melhorando ao longo do tempo. Mas acreditar isso nas leis, né, na verdade. Mas a gente falando de fé, essa questão de fé é uma questão assim, como a gente estava falando, né? A gente passa a entender que fé de Jesiel que ele tinha, né? Essa entrega que ele se dava, né? O tempo todo ele se entregava a Deus, tinha que ser isso mesmo, era isso mesmo, né? Não, o que eu acho interessante muito é que bonita. a gente fala de Jesus, deu tudo certo, né? É aquela história, deu tudo certo. Hoje a gente está lendo algo que deu certo. Mas vamos voltar ao passado, falar com Paulo aí. Jesus. Sobre o Paulo. Como é que fala assim? Jesus era mais um. A grande população. Jesus era mais um dito profeta. Isso. Inclusive tinha uma bordoada de Jesus disparado por lá. Porque não tinha nada por que você pensar que ele era alguém diferente. Se você imaginar a ignorância do povo atrás. Centenas de pessoas dizendo que era profeta, centenas de pessoas dizendo que era fazer um milagre. Você via constantemente isso. O que levou aquelas pessoas, né, a levantarem a bandeira dele? Um desenvolvimento, magnetismo, mas uma evolução interna de cada um, que um mais foi puxando o outro um pouco menos.
Porque alguém tinha que levantar o dedo, é ele mesmo. Tem aquele velho que viu Jesus pequeno, não tem um que já tem 80 anos e dizia, tem um que diz, agora eu já vi a salvação com meus olhos, eu posso... Ele pega Jesus no é Nicodemos, que eu já posso morrer. Ele tinha 80 anos, ele olha uma criança, olha que desenvolvimento interno. Então assim, um vai passando para o outro, porque quando a gente vê essas obras, são obras que deram certo. A gente já está lendo algo que já deu certo. Todos eles passaram todo esse percurso. Hoje já são espíritos puros, mas e naquela época? Eu lendo e eu fico imaginando, meu Deus, essa criança, no meio de uma cidade como, digamos, São Paulo, perdido, sem mãe, sem pai, acabou de morrer, a polícia matou os 3. Pronto, tá você lá, o que eu vou fazer na minha vida? Essa é a realidade. A história de lá é a história que muitos passam hoje. Então, assim, quantas Abigails tem hoje passando, né, com sentimento, com aquele amor enorme, mas passando coisa que a gente nem imagina, passa por nosso lado, a gente não tem nem ideia. É isso que eu fiquei lendo, eu fiquei, rapaz, quantas coisas. Porque ler os personagens é muito bom, a gente pega a lição, então, mas como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Essa reflexão. Né? Porque você tem que trazer isso para aqui. Como é que é isso aí? Quem são os romanos? Quem são os filhos que cuidam dos pais, da mãe? Quem é a filha que cuida da família? Que é o arrimo de família, né? Que pede, que não tem mais nada. Quem é que vai dar o apoio? É você? Será que você visse uma situação dessa? Amiga de sua mãe, pedindo ajuda, você acolheria como filha? Esses detalhes é que a gente tem que parar para pensar. Será que a gente hoje, mesmo com esse conhecimento que a gente tem aqui, mini curso, né? Mas é isso, mas acho que existe pessoas assim. Eu me Tem, lembro de um graças programa a do Deus, Luciano tem Huck, falando muitas. de uma senhora que tinha um orfanato, que ela faleceu tudo. E aí falando que chegou um menino na casa dela e ela pode vir, tipo assim, mais uma criança. E ele falou, eu tô tendo dificuldade de colocar um cachorro em minha casa. Então assim, imagina, então assim, e ela falou, não, e ele falou, nossa, mas é uma vida, é uma criança. Ainda e ela bem que colocou. existe. Exatamente, ela falou. Existe, mas nós já somos assim? Pois é. Não, é muita gente. Pois é. Esse é o grande impacto que dá, sabe? A gente não vem casa assim, a gente se surpreende. Causa surpresa. Quando a gente vê alguém se doando ao outro, olha como ele é bom. Sabe? Você olha assim, como ele é bom. Aí você não se pergunta, por que eu não sou tão bom? Né? Ele é bom, então a vida é como é dele. Segue a vida, sem causar impacto na nossa vida. Assim. Porque ele é bom, tá Mas ótimo. veja, é a mesma coisa que a Abigail fez. Lembra, gente? Se a Abigail foi orar naquela hora, mobilizou de várias pessoas que viram naquele momento, mobilizou apenas um. Entende, gente? Então, assim, hoje a gente já faz a reflexão, a gente hoje que estamos no centro espírita, a gente faz uma reflexão a todo momento e a cada lição. Então, assim, já são mais pessoas, entende? Assim, eu vejo assim que a humanidade não dá saltos, né? A gente caminha, concordo entendeu? com você, é passo então, a passo. Acho que é passo a passo, exatamente, caminha. Eu falo então, por mim, assim, eu já me questionei várias vezes aqui no centro, que apesar de ser evangelizadora, de participar das doutrinárias, assim, não participo tanto, mas participo. Na medida do possível. Na medida do possível, assim, eu ainda acho que faço muito pouco, sabe? Eu acho que eu me questiono muito que eu posso fazer mais. Então, eu ainda sinto que o meu potencial de ajudar o outro ainda está limitado. Sim. Então, quando ele fala, a gente abraçar uma pessoa da rua, eu não sei se mesmo sendo cristã... Você pode não abraçar, mas você pode olhar. Você pode não fechar o vidro. Não, eu sei, mas por exemplo, tem algumas dificuldades. dificuldades. Por exemplo, eu morava no interior, então assim, lá a gente conseguia ir para os bairros mais periféricos, mais distantes, porque apesar da violência, no interior é bem menor, então assim, a gente não corria tanto risco como aqui em Salvador. Então, eu sinto muita falta disso. Porque em Salvador eu penso, meu Deus, vou lá pro grão. Jesus, vou voltar como? Meu Deus, se eu for assaltada, não sei o que. A gente pensa em 1001 coisas. Se eu não conseguir um carro, se eu não conseguir... Então, assim... Aí obviamente eu não me culpo, porque assim,
O meu pensamento é, eu estou dando aquilo que eu posso dar neste momento, entendeu? Mas eu acho que a gente tem a capacidade de fazer muito mais e faz menos. E aí, quando a gente vê pessoas com essa fé e fazendo o bem, chama a atenção, porque é excepcional. São exceções, assim, pelo menos pra mim. E é um exemplo essas pessoas também pra mim hoje, assim, entendeu? Porque, óbvio, que a gente tem algumas dificuldades no dia a dia mesmo. Inventa alguma coisa, ou então coloca como prioridades outras coisas e acaba deixando passar as oportunidades. Eu concordo com tudo que você falou. Agora, eu queria apenas fazer uma reflexão que eu sempre faço. Porque, tipo assim, essa questão da cobrança é muito forte quando você é espírita, realmente. Porque, às vezes, você vê que está todo mundo fazendo coisas grandiosas, dando sopa, indo para a periferia, e, às vezes, você não está fazendo nada disso. Mas uma coisa que me conforta é você olhar e dizer assim, e na minha casa eu estou fazendo tudo? E no meu trabalho eu estou fazendo tudo? Né? E com aquelas pessoas que encarnaram junto comigo. Tem uma obra de Amélia, Luz do Mundo, que ela fala isso, que os discípulos, eles tinham uma ligação, ela dá a entender que eles tinham uma ligação afetiva. Tinha uma ligação o quê? Uma ligação afetiva com o próprio Cristo. Então esse arrebatamento também é uma coisa de emoção de outras experiências, né? Estou terminando. No próprio prefácio, ele dá a entender aqui, né, que a vida de Paulo e Estevão se entrelaçam de indefectível beleza, coisa mais ou menos assim.